Fala, galerinha. Tudo beleza? Vamos dar continuidade à nossa aula sobre desenvolvimento de jogos. Eu vou mostrar aqui para vocês qual é a ferramenta que a gente vai utilizar para desenvolver nossos jogos. Então, a gente vai utilizar o GDevelop. Ela é uma ferramenta gratuita, ou seja, é baixar, usar e não pagar nada. E o mais legal de tudo é que ela você pode tanto baixar no seu computador como também utilizar ela online, né? O site eu vou deixar marcado aí na descrição e também lá no Moodle. É muito legal essa ferramenta porque você não precisa necessariamente baixar para desenvolver nenhum projeto. Mas eu recomendo fazer o download porque aí você consegue ter o seu projeto salvo no seu computador bonitinho e também o programa no seu computador. Mas vamos lá, né? Então o site é basicamente gdevelop-app.com. Aqui a gente consegue ver quais são as suas características, quais são os seus recursos que ele possui e que a gente consegue aprender um pouco sobre cada um deles. E conforme a gente vai avançando nas aulas, eu vou apresentando. Mas basicamente o programa consegue entregar ou exportar o jogo para diversas plataformas. Então você pode exportar para Android, para Facebook, para web, para iOS ou, né, se você tiver um Mac, obviamente, consegue exportar para iOS, consegue exportar para Windows, macOS e Linux, consegue publicar o seu jogo em diversos sites de forma automática e um pouquinho configurável, mas você consegue já exportar para diversos sites que você consegue deixar o seu jogo para que outras pessoas joguem ele. E você consegue também integrar o seu jogo com o AdMob, né? Integrar com propaganda. E assim, talvez publicar o seu jogo com alguma propaganda, algum ciclo de propaganda e garantir uma renda por meio do seu jogo. Beleza? Você basicamente, né, durante todo o seu jogo, toda a construção do jogo nessa ferramenta, você vai utilizar sprites. Então essa ferramenta eu não disse ainda, mas ela é 2D, né? Simplesmente é somente 2D. Você não consegue criar jogos 3D com o GDevelop, mas você consegue criar diversas animações. Você tem emissores de partículas, então aqueles efeitos especiais de fogo, de luz, de explosão, você consegue criar por meio dos emissores de partículas. Você pode criar sprite em formato de tile sets, que é basicamente você cria cada unidade do seu cenário 2D. Eles são formados por quadradinhos de 32, 64, 128 pixels e você consegue montar pequenas peças e com isso montar cenários inteiros utilizando poucas peças. A gente viu isso mais ou menos lá no RPG Maker comigo, né? Vocês tiveram essa aula que você conseguia montar o cenário. Você consegue criar textos, fazer textos formatados, consegue adicionar vídeos no seu jogo. Então às vezes você faz uma animação externa e consegue adicionar para fazer aquela cutscene, para fazer aquela introdução do seu jogo, para fazer alguma animação específica. Você consegue desenhar diretamente, né, na tela, sem precisar de um Photoshop ou de alguma outra coisa, formas, né, geométricas ou formas customizadas utilizando essa ferramenta Shape Painters. Você consegue importar, fazer um tile map, que é a ideia do coisa. Consegue também criar máscaras de colisões, aí a gente vai ver um pouco mais sobre o que é colisão. Você consegue criar efeitos visuais usando shaders, mas isso é totalmente avançado, então talvez por enquanto a gente não veja isso, mas é bem legal. E aí, junto com todas essas especificações da criação do jeito que você pode criar os objetos no seu jogo, a gente também, nesse software, a gente também consegue adicionar comportamentos ao seu jogo, aos objetos do seu jogo. Então a gente consegue criar comportamentos de física para o seu jogo, a gente consegue criar
comportamentos de inteligência artificial para que os seus objetos possam se mover e evitar obstáculos, enfim, né, fazer o inimigo ter uma inteligência artificial. Ele já vem com alguns comportamentos padrão de jogos, por exemplo, Zelda, que é o top-down. Vem já com um motor interno da ferramenta para criar jogos de plataforma. Você pode fazer animações de maneira automática com esse Twins, que a ideia é você animar um objeto dando a sua posição inicial, a sua posição final, e ele faz essa transição automática. E aí outras coisas que você tem aqui você consegue editar a sua cena, editar os seus levels. Você tem ele automaticamente ele já tem alguma integração com o Piskel, que é um editor de pixel art, com JFXR, que é um editor de som, de efeito sonoro. Então você consegue fazer essa integração com outras ferramentas também. E obviamente, como eu falei, né, você já consegue também exportar e criar jogos tanto para mobile como para desktop. Ou seja, essa ferramenta é muito legal, tá? Ela nos dá uma possibilidade bem grande de criação dos nossos jogos e que vai permitir a gente criar um joguinho e que vocês podem depois otimizar ou utilizar a mesma base, só mudar a arte, o desenho e criar os seus jogos. Então a gente consegue desde do zero, a gente vai aprender desde o zero a mexer com ele, para a gente chegar nesse joguinho aí de exemplo, que vocês podem depois customizar com a arte de vocês. Beleza? Então, por essa aula, por esse vídeo é só. E no próximo a gente já vai fazer o download e abrir a primeira vez essa ferramenta, esse editor, e eu vou mostrar algumas partes e alguns elementos do editor. Beleza? Então, até lá!